Já voltamos a Brasília com mais notícias. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deve pedir hoje, mais uma vez, que a Polícia Federal envie informações sobre aquelas reuniões entre integrantes da pasta e o hacker Walter Delgatti Neto. Bruno Pinheiro volta ao vivo aqui ao Jornal da Manhã, né, Bruno? Porque há uma grande expectativa por parte do ministro em relação a essas informações para saber o que ele deve fazer em relação a essas acusações que envolvem militares, certo? Inclusive uma investigação em relação a esses homens que receberam Walter Delgatti após o encontro na residência oficial lá na Alvorada, viu, Lívia? Você, uma ótima semana, quem nos acompanha. Vamos lá entender então que no final de semana, antes de Lula viajar à África do Sul, ele esteve reunido com os comandantes das Forças Armadas e esses comandantes repassaram a Lula o interesse de identificar esses militares e também de investigá-los, de responsabilizá-los, já que não houve nenhum registro em ata, não existe uma identificação que houve essa reunião no Ministério da Defesa. O hacker chegou a responder aqui na CPMI do 8 de janeiro e lá também na sede da Polícia Federal, que ele ajudou a elaborar o relatório que foi enviado ao TSE sobre as urnas, o que era necessário ser ajustado no sistema eleitoral. Isso incomodou muito Lula, incomodou os militares e o atual ministro José Múcio. Inclusive, ele fez algumas ligações ao diretor-geral da Polícia Federal. Ele chegou a responder que não havia recebido essas informações no final de semana, enviou um novo ofício e aguarda nesta segunda-feira reforçar essa solicitação. Assim que esse ofício chegar então na Polícia Federal, essas informações serão repassadas e, de acordo com o advogado do hacker, o hacker respondeu lá na Polícia Federal que existe sim essas imagens, já conseguiu indicar onde foi essa sala, inclusive que essa reunião aconteceu e os nomes que estavam nesta reunião, e que se ele olhar, ele vai conseguir reconhecer, identificar esses militares. É um assunto, uma última oitiva aqui na CPMI do 8 de janeiro, com várias revelações e que vai ser necessário ser comprovado. De fato, o que o hacker respondeu, ele vai ter que comprovar durante a investigação e a gente aguarda então esses nomes que serão divulgados e o resultado dessa investigação novamente envolvendo os militares. Lívia. E é bom a gente lembrar que na semana passada o ministro Alexandre de Moraes incluiu o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, nesse escopo do inquérito que investiga a participação desses militares nos atos de 8 de janeiro em Brasília. Agora mais análises para você aqui no Jornal da Manhã. Amanda Klein, o Bruno trouxe a informação que há uma boa vontade por parte de comandantes das Forças Armadas para que informações sejam repassadas a respeito de eventuais participações de militares nesses atos de 8 de janeiro, e é justificável essa boa vontade. As corporações, as Forças Armadas não querem se contaminar pela ação irregular de alguns militares. Será que essa é a sensação? O que você acha? Lívia, pode até ser, mas é muito difícil que não haja essa contaminação. Inclusive, foi divulgada uma pesquisa, acabou de ser divulgada nessa manhã da Genial Quest, mostrando que entre as instituições que mais perderam a confiança do cidadão brasileiro, em primeiro lugar, aparecem as Forças Armadas. O número de brasileiros que confia nas Forças Armadas diminuiu mais ou menos em 10 pontos percentuais. Todos esses casos respingam e resvalam na imagem das Forças Armadas porque os militares se deixaram confundir em muitos momentos com o governo Bolsonaro. E essa reunião no Ministério da Defesa é mais uma prova disso. Precisa ficar claro, obviamente, se o que o hacker disse é verdade, porque até agora, pelo que os militares do Ministério da Defesa lá disseram privadamente em off, a Folha de São Paulo, numa reportagem publicada ontem, é que o hacker Walter Delgatti esteve uma única vez no Ministério da Defesa. No depoimento da CPMI, Delgatti disse que foram 5 vezes. Você tem que comparar essas versões. Tem uma lista de quantas vezes
vezes ele teve no Ministério da Defesa, com quem ele se reuniu, que é o que o José Múcio está perguntando. As imagens de câmeras de segurança podem acrescentar algo a isso? Ele consegue reconhecer e citar, nomear as pessoas com quem ele teve reunido? Ele ajudou realmente na confecção desse relatório do Ministério da Defesa? Até que ponto é real e até que ponto é fantasiosa a retórica do hacker? Isso precisa ficar evidenciado nesses depoimentos e como se fosse uma cariação, um contraponto entre essas duas versões. Já é grave o suficiente que Walter Delgatti tenha pisado no Ministério da Defesa para falar sobre urnas eletrônicas, porque há claramente uma confusão entre o papel eleitoral, que tinha então o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, e o papel institucional que deve ter o Ministério da Defesa e todas as entidades que participaram daquela comissão de transparência montada pelo TSE. Não é possível que um condenado pela justiça como um estelionatário participe de reuniões dentro de um Ministério da Defesa, né, uma instituição da democracia, um ministério do mais alto valor, sobre Sim. as urnas eletrônicas, até com o condão de entender se há alguma fragilidade ou mesmo apontar aos militares quais seriam essas vulnerabilidades das urnas. Isso não faz no menor sentido, porque serve aos interesses, aliás, interesses escusos do então presidente e candidato à reeleição. Mas, enfim, muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte e há muitos pontos importantes para se esclarecer. Bernardo, você concorda que ainda há muito que se esclarecer, comparar versões que foram dadas na CPMI e também a Polícia Federal? Agora, de qualquer forma, é grave que ele tenha sido recebido por autoridades federais? Bom, Tiago, a gente tem um fato concreto, né? Ele foi encaminhado e recebido no Ministério da Defesa. Então, é preciso se avaliar o que tem ali de registros desse encontro para entender se a participação dele ali teve alguma relevância ou não teve, como está sendo afirmado aí, uma reunião que durou pouco tempo. Mas, de qualquer forma, a falta de registro é um mau sinal. Tinha que ter registrado, não é? Aconteceu ali, não aconteceu numa viela escura no cair da noite em algum canto de Brasília. Aconteceu dentro de uma instalação pública do Ministério da Defesa. Então, a gente precisa avaliar. Só que a gente precisa lembrar também que esse tipo de comportamento que a gente vê tendo em relação ao Exército e a perda de confiança, como citou a Amanda, do brasileiro nas Forças Armadas, isso é fruto de um processo que começou lá na década de 60, quando a esquerda se coloca contra o regime militar e, ao assumir o poder, vai trabalhando para enfraquecer as Forças Armadas. Eu me lembro ainda no governo Dilma, houve uma diminuição do período de trabalho em várias instalações militares, que era justamente para que as pessoas não almoçassem nas instalações militares, porque não tinha dinheiro para pagar o almoço, que já viessem alimentadas de casa. Então houve uma fragilização das Forças Armadas. Com isso, as Forças Armadas, que têm um papel fundamental, inclusive nas questões de fronteira, e a gente sabe que o Brasil virou uma peneira, passa muita droga aqui pelo Brasil, que segue para os Estados Unidos e a Europa, a gente foi criando um problema institucional muito grande. E agora a gente vê novamente dedo sendo apontado para as Forças Armadas, mas é preciso olhar também o outro lado. O que aconteceu com as nossas Forças Armadas, que tem que sempre ser uma referência de orgulho para a população brasileira, porque são as Forças Armadas que têm o papel fundamental de defender a nossa nação.